Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 11. A cada pensamento sobre a paixão, a alma toma luz da humanidade de Jesus. Continuando meu estado habitual, eu adorava Jesus se fazia ver todo circundado de luz, que ele saía de dentro de sua santíssima humanidade, que o embelezava de modo tal de formar uma vista encantadora e raptora. Eu fiquei surpreendida e Jesus me disse: Minha filha, cada pena que sofri, cada gota de sangue, cada chaga, oração, palavra, ação, passo, produziu uma luz em minha humanidade, capaz de embelezar-me em tal modo de ter arrebatados todos os bem-aventurados. Agora a alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação que faz, não faz outra coisa que tomar luz de minha humanidade e embelezar-se à minha semelhança. Assim que um pensamento a mais de minha paixão será uma luz a mais que lhe levará um gozo eterno. Então, assim, cada a gente se embeleza, fica bela da beleza de Jesus. Mas aí ele explica aqui, peraí. A alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação que faz, não faz outra coisa que tomar a luz de minha humanidade e embelezar-se à minha semelhança. Assim que um pensamento a mais de minha paixão será uma luz a mais que lhe levará um gozo eterno. Mas esse pensamento é, por exemplo, quando a gente pensa na paixão de Jesus, quando a gente está sofrendo, né? Quando a gente está sofrendo alguma coisa, você está sofrendo uma incompreensão das pessoas. Você está ali com toda a pureza de intenção, fazendo um ato muito puro de amor e a pessoa não entende, a pessoa não entende, não vê seu coração, não vê, não recebe aquilo que você faz com amor. Ela te vê como uma pessoa ruim, não sei, tipo assim, você é incompreendido. Né? Eu estava ouvindo na escola e estava falando sobre isso, numa parte da escola falando sobre isso, que muitas vezes a gente não vai ser compreendido, que a nossa intenção é sempre fazer a vontade de Deus, viver com a vontade de Deus. A nossa intenção é sempre a vontade de Deus. Mas nem, é sempre o bem, é sempre o bem, sempre, sempre, sempre. Mas às vezes a gente não é compreendido. Em alguma situação você não é compreendido. Aí vai que acontece uma situação assim. Você faz o bem e a pessoa não entende aquilo como um bem, ela não recebe aquilo como algo bom. E você fica sofrendo, né? Você sofre essa incompreensão da parte da pessoa. Aí você vai pensar na paixão de Jesus, que também sofreu isso, como foi falado na escola. Ele curou as pessoas, por exemplo, ele curou um monte de gente. E teve muita gente que foi curado por ele, que depois estava lá falando, crucifica-o. E teve uma das pessoas que foi curado por ele, que quando ele estava, pelo que eu entendi, é quando ele foi na hora que ele estava passando, né, nas ruas lá de Jerusalém com a cruz, o cara jogou uma pedra, e a pedra até atingiu outra pessoa, e matou a pessoa. Ele queria atingir Jesus.
E ele foi curado por Jesus. Ele viu aquilo como assim, eu fui curado por um demônio. Jesus é um demônio. Fui curado pelo Beuzebu. Então ele viu aquilo como uma coisa ruim. Nossa, meu Deus. Então a gente vê que Jesus foi muito incompreendido. Ele só fez o bem, só amou, 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 só fez o bem. E ele foi crucificado pelas próprias pessoas as próprias pessoas que ele amou, que ele curou, que ele devolveu a vista. A pessoa era cega e estava enxergando pelo que ele fez, pelo milagre que ele fez. E a pessoa queria crucificar ele. Crucifica-o, crucificam. Então ele foi muito incompreendido. Então aí a gente recebe uma incompreensão, você volta, você olha para Jesus. Lembra da paixão de Jesus, que na vida dele ele foi muito incompreendido, ele sofreu muito isso. Então assim, aí você toma a luz da humanidade de Jesus. E aí pensando, né, e é sempre como a Aline falou, sempre tem reparações, ou então é para te corrigir em alguma coisa que você é incompreendido. Não sei, às vezes você faz as coisas com uma certa vaidade, você tem um apego humano ali em alguma situação, e aí Deus permite que você passe por uma humilhação, por uma incompreensão, porque assim, às vezes por exemplo, vamos pensar assim, você se acha muito, eu sempre falo e as pessoas me entendem, então você começa a achar que você é alguma coisa assim, né? Se vê, você começa a se ver, a achar que você, por você mesma, assim, você pode pensar assim, eu tenho uma facilidade de comunicação com as pessoas. Por exemplo, eu aqui no meu trabalho, eu posso ser um exemplo, né? Assim, se eu tiver aqui, aí eu sempre falo com as pessoas e elas entendem. Nossa, aí eu ficar achando assim, eu sempre as pessoas me entendem, então eu tenho uma facilidade de ser compreendida, de falar o que eu penso, de fazer a pessoa me entender. Tipo assim, aí Jesus visse no meu coração que eu tô começando a achar que é por mim mesma, que eu sou assim, que eu faço esse bem, que tem esse bem, que alguma coisa, se ele vê no meu coração assim, uma coisinha assim, de pensamento de que é eu mesma que por mim mesma sou assim. É minha personalidade, eu já tenho esse, sabe, lá no fundo, gente, às vezes a gente nem proclama isso, nem fala, mas no fundo, Jesus vê ali, que ele já vê as fibras do nosso coração, né? Vê ali nascer uma coisa assim, uma coisa de eu achar que eu, por mim mesma, sou alguma coisa, consigo alguma coisa. Aí ele vem amargar. Aí ele permite que eu fale uma coisa e a pessoa não entenda nada. Nada. Aí você. Aí a gente vai nesse momento pensar na paixão de Jesus. Jesus também foi incompreendido. Eu aceito, Senhor, eu aceito. É o Senhor que está continuando a sua paixão em mim. Mas ao mesmo tempo que a gente está, que Jesus está em nós, continuando a paixão, Ele está nos corrigindo, está purificando, tá? Esse sofrimento está sendo reparador, né? Tá libertando de um vício, libertando a gente de algo assim, de um apego, de um vício, de uma paixão, né? Não sei, assim, tipo assim, de uma paixão, de uma falta de humildade, né? Às vezes ele vê lá no fundo, que tem ali uma coisa humana. Mas você aceita tudo. Você aceita tudo pensando na paixão de Jesus. E ele falou nesses dias no acho que foi na escolinha, foi na escola, não lembro, ou foi nos dois, que ele continua a paixão dele nas almas. Ele continua, foi no tema aqui que a gente meditou. Foi no tema aqui. Que ele continua a paixão dele. E eu meditei na escolinha também. Ele continua a paixão dele nas almas que o amam. A humanidade dele está gloriosa. E ele continua a paixão dele nas almas. Então aí você pensa, é ele que está sofrendo. É ele que está sofrendo. E eu aceito. Então a gente sempre está
meditando, contemplando a vida de Jesus, sempre pensando, né, refletindo, aceita, né, e você aceita o que acontecer. Aceita o que acontecer, a vida de Jesus se repetindo. Agora a alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação que faz, não faz outra coisa que tomar a luz de minha humanidade e embelezar-se a minha semelhança. Aí dos nossos atos vai sair luz, porque é Jesus que está vivendo, né? Dos nossos atos também sair essa luz, dos nossos sofrimentos também sair essa luz. Assim que um pensamento a mais de minha paixão será uma luz a mais que lhe levará a um gozo eterno. A alma na divina vontade ora como Jesus, satisfaz ao Pai e repara por todos tal como o fez ele. Volume 11, 3 de maio de 1916. Enquanto estava rezando, meu amável Jesus se pôs junto, e ouvia que também ele rezava, e eu me pus a ouvi-lo. Então me disse: Minha filha, reza, mas reza como eu rezo, isto é, converte-te toda em minha vontade, e nela encontrarás a Deus e a todas as criaturas na vontade divina, e fazendo tuas todas as coisas das criaturas, e fazendo tuas todas as coisas das criaturas, as darás a Deus como se fosse uma só criatura, porque o querer divino é o dono de todas. E porás aos pés da divindade os atos bons para lhes dar honra, e os maus para os reparar com a santidade, poder e imensidão da divina vontade, a qual nada escapa. Esta foi a vida de minha humanidade na terra. Porquanto santa era minha humanidade, tinha necessidade deste divino querer para dar completa satisfação ao Pai e redimir as gerações humanas, porque só neste divino querer eu encontrava todas as gerações passadas, presentes e futuras, e todos os seus atos, pensamentos, palavras como em ação. E neste santo querer, sem que nada me escapasse, eu tomava todos os pensamentos em minha mente, e por cada um em particular eu me apresentava ante a majestade suprema e os reparava. E nesta mesma vontade descia em cada mente de criatura, dando-lhe o bem que tinha impetrado para o seu entendimento. Nossa, meu Deus, que incrível! Dando-lhe o bem que tinha impetrado para o seu entendimento. Nos meus olhos tomava todos os olhos das criaturas. Na minha voz as suas palavras, nos meus movimentos os seus, nas minhas mãos as suas obras, no meu coração as afeições, os desejos, nos meus pés os passos, e fazendo-os como meus. Neste divino querer, minha humanidade satisfazia ao Pai, e eu punha a salvo as pobres criaturas. E o Pai divino ficava satisfeito, não podia rejeitar-me, sendo o santo querer ele mesmo. Ele mesmo se teria rejeitado ele mesmo. Se teria rejeitado ele mesmo? Certamente que não. Muito mais do que nestes atos encontrava santidade perfeita, beleza inatingível e raptora, amor sumo, atos imensos e eternos, potência invencível. Esta foi toda a vida da minha humanidade na terra, desde o primeiro instante da minha concepção até o último respiro, para prossegui-la depois no céu e no Santíssimo Sacramento. Por que não pode fazer o mesmo? Para quem me ama, tudo é possível. Unida comigo em minha vontade,
Toma e leva diante da majestade divina em teus pensamentos, os pensamentos de todos. Em teus olhos, os olhares de todos. Em tuas palavras, nos movimentos, nos afetos, nos desejos. Todos os de teus irmãos, para os reparar, para impetrar para eles luz, graça, amor. No meu querer, encontrar-te-ás em mim e em todos. Farás a minha vida, rezarás como eu. E o Pai Divino por isto ficará contente e todo o céu te dirá: quem nos chama na terra? Quem é que quer prender este santo querer em si, fechando todos nós juntos? E quanto bem não pode obter a terra fazendo descer o céu à terra? Gente, eu fiquei assim, pensando muito nesse trecho que Jesus, que é do tema de hoje, né? Porque Jesus falou que ele falou na escola sobre o tema, mas eu não consegui terminar ainda de ouvir a escola para poder fazer a parte, assim, para entender o que foi falado na escola, para entender esse trecho, fazer, né, a meditação também do que estava na escola. Estou terminando de ouvir. Mas eu fiquei pensando, Jesus, me explica o que o Senhor falou, porque eu sei que tem uma coisa que o Senhor está pedindo para a gente fazer, não é só que é para a gente fazer nesse último trecho, nesse segundo trecho. Ele falou: você pode, eu fazia isso na minha humanidade desde que eu nasci, desde o primeiro instante. Eu fazia isso e você vai fazer também. Você não pode fazer isso também? Para quem me ama, não tem nada que é impossível. Você pode fazer a mesma coisa que eu fazia. Mas como, Jesus? Me explica como fazer isso? Eu vou ter que ficar rezando o dia inteiro, levando os pensamentos das pessoas para o Senhor, pensando em cada pessoa, assim, eu fiquei, né, pensando nisso. Porque ele fala aí nesse trecho, ele fala assim, ó, o que eu falo, mesmo ele sendo Deus, mas ele, vou tentar lembrar aqui mais ou menos, ele falou assim, mesmo sendo Deus, na sua humanidade, ele na divina vontade encontrava todos os pensamentos de todas as criaturas. Na divina vontade, com a vontade divina, ele alcançava os pensamentos de todas as criaturas, passado, presente e futuro. E aí, os pensamentos bons, ele apresentava diante do Pai para glorificar, mais ou menos assim, né, que ele falou. E os pensamentos maus das criaturas, os maus pensamentos, ele levava diante do Pai todos esses pensamentos para reparar, para fazer a reparação, para oferecer para o Pai. Foi isso que eu entendi. Eu estou tentando entender aqui, estou falando para ver se eu entendo. Todos os maus pensamentos ele levava, que ele falou de oração, né? Ele falou: entra na minha oração e reza junto comigo, igual eu rezava. Eu levava diante do Pai todos os pensamentos maus para oferecer uma reparação. Então, se a pessoa pensa, ele via todos. E oferecia o pensamento contrário para reparar aquele mau pensamento. Aí ele falou: você pode fazer a mesma coisa que eu faço. Você fazer a mesma coisa que eu faço. Aí eu falei: Jesus, como fazer isso? Na prática, sim. Eu vou ficar rezando. É quando a gente vê. Tô tentando entender, tá meio confuso aqui o pensamento. Tô tentando organizar. Aí ele me lembrou, que agora eu tô aqui pensando, ele me lembrou da oração que a gente faz, que é com a intenção. Aí ele falou comigo, é com a intenção. Você quer fazer isso? Você quer com os seus pensamentos, com os seus pensamentos, seus atos, reparar os atos de todo mundo, reparar os atos de todas as criaturas,
Aí a gente reza, né? Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Então, quando a gente reza essa oração, você quer a intenção, a sua vontade é naquele dia reparar tudo. É naquele dia oferecer a Deus com seus atos, com tudo que você vai fazer, o amor que cada criatura lhe deve. Fazer isso em nome de todos, para reparar por todos. Com os seus atos, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Então você vai, é na intenção, né? Que eu falei, Jesus, como que é isso? Então eu vou ter que ficar o dia, eu fiquei assim, né? Tentando entender, Jesus, eu vou ficar o dia inteiro pensando no que cada pessoa está fazendo, que é oposto à sua vontade, e oferecendo o ato oposto, o pensamento oposto, o tempo todo fazendo isso, ou é só com, sabe, assim, não sei se eu estou conseguindo explicar, gente. Eu fiquei assim, até agoniada. Senhor, me explica, Senhor. Uma agonia assim, mas uma agonia assim, uma inquietação. Senhor, eu quero entender o que o Senhor está falando. Para fazer, não é só para entender, eu quero fazer, que eu estou falando para a gente fazer. Aí ele falou, aí quando a gente vê, outra coisa que veio aqui, quando a gente vê alguém com um pensamento errado, né? A gente está vendo um vídeo de alguém pensando totalmente errado, né? Totalmente nas trevas. Aí você fica, né, rezando naquela situação ali, entendendo junto com Deus o que Deus está vendo. Então a gente já está fazendo a reparação desses pensamentos dessa pessoa que está totalmente oposto à vontade de Deus. Aí quando a gente reza essa oração, né, da Suprema Majestade, você já fixa a sua vontade ali, que em tudo que você vai fazer, você está oferecendo a Deus adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as reparações por todos e por cada pecado. Aí, à medida que vai passando as coisas, você vai fazendo tudo. E tudo que você vai fazer no seu dia, tudo, é com a intenção de só fazer a vontade de Deus, de ser ali, fazer o que Deus faz, né? O que ele falou na escola. Fazer o que Deus faz, que a vontade humana fica no seu lugar. Então você fica ali com a vontade fixa de só fazer a vontade de Deus, que já é o que toda criatura devia fazer. Você fica ali fixa, só fazendo o que é bom, né? Com a intenção pura, só da vontade divina. E aí, quando acontece alguma coisa, né? Aí você faz o que Deus quer, o que está na vontade de Deus, e você faz isso em nome de todos. E já repara todos os atos. Por exemplo, eu estava lá no meu trabalho, aí eu tô lá trabalhando e eu tive que essa semana, o menino todo desordenado, falando umas coisas mais estranhas. O menino acabou de chegar na equipe, não tem 2 meses que ele está trabalhando, já estava me pedindo aumento de salário, Eu falei, aí o que Deus pediu para eu fazer? Conversar com ele, ter uma conversa franca com ele, muito clara, e falar que foi totalmente inoportuno o que ele fez, que ele tem que trabalhar muito para poder ter um reconhecimento, que primeiro você trabalha, depois tem um reconhecimento. E eu falei um monte de coisa para ele, falei. E assim, geralmente, até um colega meu estava conversando comigo, ele falou assim, é isso mesmo que acontece, geralmente é isso. Geralmente o que acontece é que as pessoas não têm coragem de falar a verdade um para o outro, e aí você fica com raiva da pessoa, se vinga da pessoa porque ela falou isso. Do jeito que ele falou, ficou parecendo que ele queria até tomar o meu lugar, porque o jeito que ele falou assim, ele tá com cargo de gestão, e o próximo cargo que tem depois do dele é o meu, então tipo, ficou parecendo que ele queria tomar o meu, entendeu?
Aí eu poderia ficar com raiva, querendo me vingar, cancelar ele, isolar ele, não falar com ele. Mas não, veio o pensamento de Deus me mostrando para fazer, para falar com ele a verdade, ser franca com ele, para tirar ele das trevas, que ele estava nas trevas. Então você faz isso em nome de todos, que a maioria faz o contrário do que Deus quer. A maioria das pessoas que vão fazer a mesma coisa que eu, tipo assim, que estão fazendo esse mesmo ato, vão fazer totalmente desconectados com a vontade de Deus. Não vão pensar o que Deus quer, não vão nem refletir o que Deus quer. Age com sua própria vontade, com sua cabeça, do jeito que nem pensa em Deus, na vontade de Deus, não pensa nada. E aí você vivendo na vontade divina, você só quer o que Deus quer, só faz o que Deus faz, com a intenção pura, pura de fazer só o que Deus faz. Por mais difícil que seja falar a verdade, você vai lá e fala. Doa quanto doer, você vai lá e fala, passa em cima de você, ser humano tem que ficar no seu devido lugar e só Deus agir e você faz o que Deus quer. Então você faz o contrário, o oposto. E faz isso em nome de todos. Você já fixa a sua vontade. Senhor, eu venho neste dia fazer as reparações por todos e por cada pecado. Então, todos os atos que você está fazendo é em nome de todos. Foi isso que eu entendi, assim, eu estava refletindo, né? Eu ouvi uma parte da escola, quando eu estava indo embora, enquanto estava passando ao vivo, né? E eu achei muito interessante. Não sei se é isso que você, essa parte que você está falando, mas assim, que quem vive na vontade divina é na vontade divina, você aceita tudo que acontece. E a sua oração é assim, você não fica pedindo para Deus assim as coisas para acontecer uma coisa, para não acontecer, você só fala divina vontade, reina na minha vontade, e você aceita já tudo que acontece, você nem sabe o que vai acontecer. Você nem sabe, nem sabe, nem sabe. Você já ama a vontade de Deus e tudo que acontece você vê a vontade de Deus, né? E que quem vive na vontade humana vive assim pedindo para Deus, rezando, tá? A pessoa tá lá rezando, 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 rezando o rosário lá 4 horas da manhã, rezando, mas pedindo para casa, para ter saúde, para não acontecer nada, não ter nenhuma doença, para Deus mandar saúde, mandar prosperidade, para dar certo as coisas na casa dela e tudo assim que a pessoa pede para a pessoa tá, na verdade, às vezes repreendendo a vontade divina. Repreendendo a vontade divina, porque assim, às vezes Deus permite foi o exemplo, né? Às vezes Deus permite, foi esse exemplo que foi dado. Às vezes Deus permite acontecer uma doença, um câncer, seu filho está com câncer. Mas aí, se acontecer e chegar essa notícia, quem vive na vontade divina vai falar assim: tem um propósito, eu aceito, Senhor. É um propósito de salvação, de santificação para o meu filho, eu aceito. Quem vive na santidade humana fica rezando e pedindo para Deus: me livra disso, que nunca aconteça isso. E aí, quando acontece, a pessoa vai até para macumba para tentar resolver. Vai até procurar um curandeiro para se acontecer isso, se a pessoa se acaso acontecer, né? A pessoa vai até procurar lá, porque não, vou procurar o demônio, porque eu rezei para Deus, mas olha o que aconteceu. Então, assim, a pessoa não vive, não reza. A pessoa reza, às vezes, pedindo para livrar da vontade divina, para livrar da vontade de Deus. Meu Deus, eu fiquei assim, chocada com essa parte. E a hora que eu tava ouvindo, eu lembrei de um exemplo que eu vi esse final de semana, que eu fui esse final de semana lá para Minas, né? E eu fui na casa de uma pessoa que reza muito, muito, vive rezando texto, rezando rosário, um monte de coisa, vive na igreja. Aí ela falou assim: "Ah, eu tentei mandar
Eu tentei mandar esse remédio aqui para minha parente, lá não sei aonde, pelo correio e não consegui, não, eles não levam, porque tava numa garrafa assim de bebida alcoólica, mas o que tinha dentro era uma garrafada, um remédio. Eu falei, não, mas eles não levam mesmo não, porque eles não sabem, eles não podem levar, é proibido levar esse tipo de coisa, eles não levam mesmo. Aí eu fui entender o que que era, porque a pessoa tá doente e ela foi no curandeiro para pegar a pessoa, e nem tá, na verdade, ela falou assim, ah, fez a biópsia, achou que era câncer, mas não é, pensou que era, mas não é. E ela pensando que tava, ela foi no curandeiro. Tem um cara lá que é curandeiro para resolver isso aí, para ela tomar esse remédio que ele fez para poder curar da doença. Então é uma pessoa que reza, é católica, mas ela foi atrás dessas coisas, porque não aceita de jeito nenhum. E eu já tinha falado para ela, eu falei assim, olha, ela falou quando ela falou que a mulher tava com essa suspeita de doença e ela estava muito desesperada, muito triste. Eu falei assim, olha, às vezes Deus permite essa situação dessa doença dela, porque eles estão brigando muito. A família estava brigando, um brigando com o outro, uma confusão, com raiva do outro. Eles um de mal do outro, as irmãs, sobrinhos, sobrinho, tudo uma confusão. Pra vocês verem, essa doença dela vai fazer eles unir de novo, porque eles estavam. Nossa, você precisa de ver coisa horrorosa. Então, essa doença vai fazer eles voltar para a união que eles eram. E ela falou assim: ah, é verdade, não sei o quê, mas depois foi atrás do curandeiro. É, Aline, pois é, a gente tem que entender. Não adianta eu querer fazer, porque tem que fazer o tema do dia, eu não posso fazer no outro dia, tem que ser agora. Não, eu tenho que entender. Não adianta eu querer fazer sem ter entendido, só para dizer que eu fiz, né? Não é assim, senão a gente vai viver de forma humana, né? E então eu entendi, até agora eu entendi assim, que é Jesus que vai trazer as ocasiões, que é o que ele falou na escola, né? No trecho da escola, é dar total liberdade para ele. Então, é na hora que ele trouxer as situações, ele vai te inspirar a fazer, oferecer os atos de reparação, né, igual ele falou para a Luísa. Não é uma regra agora, né? Não, eu vou marcar um horário para fazer isso, ou vou ficar o dia inteiro fazendo isso, ocupada a minha mente, pensando como fazer isso. Aí vai ser uma coisa humana, né? Eu vou colocar ali a minha vontade.